Meus irmãos, a paz do Senhor, que bom estar de volta, com você para gravar mais um vídeo. E nós vamos dar continuidade aí aos profetas menores. Hoje nós vamos falar sobre Jonas, o profeta da misericórdia divina. Antes eu gostaria de agradecer a você que tem assistido aí os meus vídeos, a você que tem aproveitado aí esse conteúdo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Muito obrigado a você também que é inscrito no canal Mensagem de Fé e Esperança. Convide outras pessoas a estar se inscrevendo no canal, ativando a notificação para receber poderosas mensagens da Palavra de Deus, o nosso Senhor. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o profeta Jonas. O livro de Jonas é o livro das grandes coisas. Primeiro Deus diz: vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua malícia subiu contra mim. Ao tomar a embarcação contrária, em vez de ir para Nínive, indo para Tarsis, Deus preparou uma grande tempestade para assolar a embarcação na qual estava Jonas, o profeta fugitivo. Ao ocorrer a grande tempestade e sendo Jonas lançado no mar, Deus preparou um grande peixe para tragar Jonas. E Jonas então, ele vai à grande cidade e prega contra ela. Prega uma grande mensagem. Por que grande mensagem? Uma mensagem de apenas 7 palavras. Ainda dentro de 40 dias, Nínive será subvertida. Uma pequena mensagem que teve um grande resultado. Uma pequena mensagem com um grande resultado. Depois desse grande resultado, Jonas teve um grande descontentamento. Jonas teve um grande descontentamento. Ao ter um grande descontentamento, Deus lhe mostra, Deus lhe abre os olhos para que ele pudesse ver a grande misericórdia de Deus. Por tudo isso, Jonas é o livro das grandes coisas. O profeta Jonas, ele está situado em 760 antes de Cristo. O seu período é o período de Jeroboão, segundo, e ele foi mensageiro de Deus para o reino norte, o reino de Israel. Ele era filho de Amitai, segundo o capítulo 1 e o versículo 1 do seu livro, ele era filho de Amitai. E ele foi, além de ser mensageiro de Deus para Israel, ele foi comissionado para levar a mensagem de Deus ao povo assírio, cuja capital era Nínive, o grande império assírio, que a sua capital era Nínive. Jonas tocou em assuntos interessantíssimos, tal como a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, o juízo de Deus, a questão do arrependimento e, por fim, o profeta Jonas, ele era natural de uma cidade chamada Gad-Efer, ou de um lugar chamado Gad-Efer. Era uma pequena cidade de Zebulon, que ficava a 3 quilômetros aproximadamente de Nazaré. A região de Gad-Efer, portanto, estava situada na região da Galileia, chamado no livro de Mateus, de Galileia das Nações. Portanto, quando os fariseus acusam Jesus de não ser profeta, dizendo: vede que da Galileia nenhum profeta surgiu, ou eles desconheciam a naturalidade de Jonas e de outros profetas, não muitos, mas outros poucos profetas que nasceram nessa região da Galileia, ou eles queriam denigrir a mensagem do Evangelho, queriam apenas desqualificar Jesus como profeta. No meu juízo,
o que ocorre é a segunda questão. Né? Queriam desqualificar Jesus. Desqualificar Jesus com a mensagem que não correspondia à realidade. Quando eles dizem que nenhum profeta surgiu da Galileia, a sua ironia, né, a sua rejeição a Jesus, né, estava então altamente desqualificada, porque Jonas era um profeta, né, da Galileia, a 3 quilômetros aproximadamente, né, de Nazaré, que fazia parte, né, do grande contexto, né, da Galileia. Observa o que diz a Bíblia a respeito da mensagem ou da comissão de Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu contra mim. Jonas capítulo 1, versículos 1 e 2. Então a mensagem de Jonas era direcionada nesse momento, né, da sua história, né, foi direcionada ao reino ou império assírio, um império violentíssimo que muitos males havia causado o povo de Israel, que muitos prejuízos havia causado ao povo de Israel. O profeta Jonas, ele levanta e toma uma direção contrária àquilo que o Senhor havia feito. A Bíblia diz que então Jonas se levantou e desceu a Jope, e achando um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem e foi naquele navio. Ocorre que, estando em meio à viagem em alto mar, Deus preparou uma grande tempestade e o navio estava a ponto de ir a pique, a ponto de naufragar, e os marinheiros, os tripulantes, jogavam os seus bens, as suas fazendas nos mares ou no mar para aliviar a carga do navio, mas nada adiantou. Despertam Jonas, que está no porão do navio, dizendo: que tens dormente? Levanta-te, clama ao seu Deus. Ou seja, nós já clamamos ao nosso Deus e nada resolveu. Clama ao seu Deus. E eles perguntam: quem és tu? Né? De onde vens? Quem é o seu povo? E ele diz: eu sou hebreu e temo a Deus. Então Jonas, ele, antes de clamar a Deus, ele diz: o culpado sou eu, porque Deus me mandou para uma direção e eu estou indo para outra. Os tripulantes, os marinheiros, né, ficam apavorados e diz: então clama ao seu Deus. E eles também clamam ao Deus de Jonas, né, junto com ele, pedindo a misericórdia. Depois lançam Jonas no mar. Ao lançar Jonas no mar, a Bíblia diz que Deus deparou um grande peixe, né, que segundo alguns informes, né, seria um cachalote, um grande peixe que tem condição de engolir seres humanos. Esse peixe, ele deixa Jonas aproximadamente 1.500 quilômetros, né, distante da grande cidade de Nínive. Uma distância de uns 2 meses andando a pé até chegar no lugar de sua missão. E Jonas, ele vem, né, não sabemos quanto tempo ele gasta para chegar no lugar da sua missão, mas ele chega e prega a mensagem que Deus havia colocado no seu coração e na sua boca. Ainda dentro de 40 dias, Nínive será subvertida. Ainda dentro de 40 dias, Nínive será subvertida. O rei ouviu a mensagem e se arrependeu. Se arrependeu e colocou os homens e os animais para jejuarem, para fazer um sacrifício, dizendo: quem sabe Deus se arrependerá do mal que diz que fará sobre nós. Quem sabe Deus se arrependerá do mal que disse que fará sobre nós. E foi exatamente isso. Deus arrependeu do mal
que havia falado que faria a Nínive. A mudança, né, da grande cidade de Nínive comoveu o Senhor. E Deus mudou, né, então, né, a sua disposição e passou então a aplicar a misericórdia para com os ninivitas. Por isso, a Bíblia diz que no juízo, né, no dia do juízo, os ninivitas ressurgirão, né, para dar testemunho contra a impiedade, porque eles se arrependeram. Os ímpios, né, que hoje vivem na sua impiedade, muitos não se arrependerão, mas os ninivitas que estavam na mesma situação se arrependeram. Por isso que a Bíblia diz que os ninivitas, eles ressurgirão no juízo, mostrando que é possível se arrepender com a mensagem de Deus, com a mensagem do juízo e da misericórdia de Deus, atreladas uma à outra, é possível o arrependimento. Nínive se arrepende, né, das suas maldades, e o Senhor também aplica a misericórdia, não destruindo então a grande cidade. Depois disso, a Bíblia diz que Jonas ficou desgostoso por Deus ter aplicado a misericórdia. Vamos ver o que Jonas diz, né, quando Deus aplica a misericórdia. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou ressentido e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que se arrepende do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse seu sentimento? É razoável esse ressentimento que você está no teu coração? Não deveria tu, né, ter misericórdia de 120 mil homens que estão na cidade de Nínive e que não sabe distinguir a mão direita da mão esquerda? É bom lembrar que a cidade de Nínive não tinha 120 mil habitantes, tinha 120 mil homens. É como na comunidade judaica, o povo assírio e outros povos ao redor de Israel não contavam as mulheres e as crianças. Então, fazendo uma conta rápida, né, se tinha 120 mil homens, tinha 120 mil mulheres, né? Então, só aí já daria 240 mil habitantes, mas cada casal, né, no mínimo, né, teria 2 filhos, já daria 480 mil habitantes, né? Esses filhos tinham também filhos. Vamos pensar que esses filhos tivessem, né, 20 mil filhos também, já daria 500 mil habitantes. Né? No mínimo, a cidade de Nínive tinha 500 mil habitantes. O mínimo que tinha era de 500 mil habitantes. Que vale mais ou menos a cidade de São José dos Campos, que hoje já passa talvez dos seus 600 mil habitantes. Equivalia mais ou menos a uma cidade do nível de São José dos Campos. E o Senhor disse: é razoável deixar esse povo morrer sem a misericórdia, sem o arrependimento? Jonas, ele fica tão desgostoso que ele vai para um lugar, né, se refugiar, e numa noite nasce uma planta, uma aboboreira, e faz sombra sobre a sua cabeça. No sol caustigante, é Deus cuidando de Jonas. Lembra que eu disse? Jonas é o livro, né, da misericórdia de Deus. Jonas é o profeta da misericórdia de Deus. E Deus tem misericórdia até de quem não tem misericórdia. Né? Deus está tendo misericórdia de alguém que não possuía nada de misericórdia. E ele está ali e tranquilo, o sol não lhe prejudicava, até que também numa noite Deus permitiu que um bicho comesse a aboboreira e ela secou. E Jonas fica mais desgostoso ainda por causa da aboboreira que se secou. E Deus pergunta:
Não devia tu ter misericórdia, né, da cidade de Nínive, mas você tem misericórdia dessa aboboreira, que numa noite nasceu e numa noite morreu. Era a inversão de valores. Inversão de valores. Valorizava mais as coisas do que as pessoas. Nós estamos vivendo um tempo em que é parecido com o tempo do profeta Jonas. Nós que somos chamados para apregoar a misericórdia, muitas vezes queremos que as pessoas que fazem o mal paguem pelo seu mal e não recebam a misericórdia de Deus. Nos assustamos muitas vezes com pessoas, né, que fizeram o mal em larga escala, que fizeram o mal, né, em larga escala, e essas pessoas aceitam a Cristo como Salvador. Essas pessoas vêm entregando as suas vidas a Jesus e nós pensamos, essa pessoa eu nunca achava que seria salva. Eu nunca achava que essa pessoa poderia ser salva pelo tanto de males que essa pessoa fez. Por tabela, nós estamos dizendo, essa pessoa, o meu desejo é que ela pagasse pelo mal que ela fez. Mas a grande sacada é que Deus é apresentado na Bíblia muitas vezes como Deus de misericórdia. Deus é o Deus da justiça, do juízo, do amor? Sim, Ele é o Deus de tudo isso. Mas Ele é apresentado na Bíblia também como Deus da misericórdia. O profeta Jeremias, falando isso no seu livro, né, Lamentações de Jeremias, né, disse que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. O salmista várias vezes diz, misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo em misericórdia, piedoso e misericordioso é o Senhor. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. O nosso Deus, Ele é apresentado por tudo isso como um Deus de misericórdia. Apresentado como um Deus de misericórdia até para quem nunca teve misericórdia, como a nação ou como o império assírio, que de ninguém, né, tinha misericórdia. Por tudo isso, nós aprendemos que Deus é o grande Deus misericordioso. E o apóstolo Pedro, falando sobre isso, diz que Deus é longânimo. Ele é misericordioso e longânimo, não querendo que ninguém se perca, nem mesmo os ninivitas, nem mesmo o povo de Sodoma e Gomorra. Deus não queria que se perdesse. Quando Abraão, ele clama a misericórdia de Deus para Sodoma e Gomorra, Deus se propõe em abençoar essas duas cidades, que na verdade já estavam mergulhadas na imoralidade, já estavam mergulhadas na corrupção, porque o nosso Deus é Deus de misericórdia. Todos aqueles que aceitam a misericórdia de Deus, como os ninivitas aceitaram a misericórdia de Deus naquele tempo, né, são livres da grande destruição. Que Deus abençoe a mim, que Deus abençoe a você, para que não sejamos como o profeta Jonas, um profeta preconceituoso, que achava que a misericórdia de Deus era apenas para o seu povo. E que nós sejamos, pelo menos naquele momento, como os ninivitas, que se arrependem do mal e que mudam de disposição, para que Deus ache em nós oportunidade, para que Deus ache em nós condições de nos abençoar e de nos dar da sua graça. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.